Olá, boa tarde. Eleições 2018. Você acompanhou na última semana a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo, promovida pela TV Tribuna. E hoje, dando continuidade, vamos receber o professor Aridelmo Teixeira, candidato do PTB. A ordem de participação foi definida em sorteio com a participação dos assessores dos candidatos. Serão 20 minutos de conversa para você conhecer a proposta de governo do candidato que disputa o seu voto. Então vamos começar a entrevista. Professor, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Johnson. Obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Professor, o senhor cita no seu plano de governo 3 pontos principais. Existem outros, claro, mas o senhor coloca a educação como pilar, depois vem a segurança, saúde, não necessariamente menos importante, claro. Em relação à segurança pública, qual é o maior desafio na avaliação do senhor que precisa ser enfrentado hoje? Olha, você tem medidas de curto prazo, tem coisas de médio prazo e coisas de longo prazo, né? Nós perdemos uma oportunidade que a medida de longo prazo, você tem que ser tolerância zero. Para isso, você tem que ter no sistema prisional vaga, né, para todo aquele cidadão que infringir a lei dentro do previsto, ele tem que ser retirado do convívio social no processo de readaptação. Só que nós fizemos esse investimento, não sei se você se lembra, na fase de 2008, 2009, nós chegamos a ser denunciados na ONU, o Espírito Santo, pela nossa condição carcerária. Nós avançamos nesse processo, teve um reaparelhamento da polícia, mas tem uma medida de longo prazo que nós demoramos a implementar, que foi exatamente a que você citou primeiro, que foi a educação. Violência, ela tem, o que a gente percebe no dia a dia é a consequência de falta de outros investimentos. Que todos eles são o quê? Da estruturação da sociedade. Então, quando isso falta, você ficar só na ponta enxugando o gelo, se você pensar também em 2007, 2008, 2009, nós estávamos com 7, 8 mil pessoas detidas. Já passamos de 20. E parece que a sensação de segurança continua a mesma. Vamos fazer o quê? 40? Porque as outras medidas em paralelas, que principalmente passam pela educação, é que não são implementadas com a devida firmeza necessária. Mas qual que seria, então, uma medida mais urgente para acabar com essa história do enxuga-gelo, de prender e soltar e os comerciantes e os moradores continuarem sofrendo nas mãos dos mesmos bandidos? Essa medida é o processo da tolerância zero. Mas outros países já passaram por isso. Chegaram naquele momento assim, primeiro momento tem que ser retirado da sociedade, ok? Não tem outro jeito. Agora, tira da sociedade e coloca essas pessoas aonde? Se você coloca ela o pessoal chama da universidade do crime, que é o processo de prisão, onde as pessoas chegam lá, a primeira coisa que recebem são aulas de como melhorar a prática do crime, você vai ficar realimentando o processo. Então, nós temos que encontrar uma forma de as pessoas, na forma que elas entram no sistema, elas sejam colocadas em ambientes que propiciem a não reincidência. E treinamento para você subir no nível do crime. Então, tem que tirar as pessoas do convívio. Para isso, você tem que investir em tecnologia, tem que investir na formação dos nossos policiais, né, que eles estão combativos, eles estão na luta, eles estão... É a nossa barreira entre o crime e quem protege a sociedade, não tem dúvida que fica a Polícia Militar, a Polícia Civil, os bombeiros, a Polícia Técnica. Então, essa equipe que nos protege, elas têm que ser melhor aparelhada e melhor recebida, inclusive, pela sociedade. Também a sociedade tem que rever o posicionamento dela em relação à polícia em alguns eventos que acaba que a polícia parece que é a culpada do não. Toda profissão tem pessoas do bem e tem pessoas do mal. Então, quando você olha a forma que, às vezes, a ação da polícia é colocada, questionada, são pontos fora da curva. Passa o dia inteiro fazendo serviço para a sociedade muito bem feito, sai 2, 3 pontos fora da curva, aquilo vira uma onda contra a própria polícia. Isso foi criado nos últimos 30 anos. Quando você olha os países desenvolvidos, quando acontece algum evento contra a PM, quando um policial morre, o país para. O Brasil é o contrário. Então, assim, nós invertemos a lógica. Então, nós temos que trazer a polícia para dentro do colo da sociedade. A sociedade tem que abraçá-la como ela sendo uma força que vai nos ajudar nesse processo de efetivamente começarmos a reverter o processo de insegurança. A gente sabe que esse é um tema, né, que preocupa muito o capixaba. O mapa da violência mostra que o Estado tem uma redução média, né, ao longo dos últimos 10 anos de homicídios. Mas, apesar disso, é o 5º em morte de jovens, de 15 a 29 anos. Como resolver esse problema? Porque se você olhar quem é esse jovem que está morrendo e quem é mesmo que está matando, que eles estão nas duas pontas, ok? Eles têm uma coisa em comum.
eles foram abandonados pela escola no segundo ciclo do ensino fundamental, ali da 6ª à 9ª série. Eles saíram desse processo, porque não conseguiam enxergar naquela escola a porta para o futuro dele. Então, viram um futuro mais rápido, né? Então, esse é em comum. Se você quiser, no longo prazo, acabar com esse estoque, tanto de quem mata como quem morre, é você melhorar o segundo ciclo do ensino fundamental para que esse estoque de pessoas no futuro, quando chegar nessa idade, eles não estarão mais lá para nem serem alvo, nem para serem o atirador, né? Então, você vê, esse elemento, ele está conectado o quê? Na educação. Esses 3 ciclos, saúde, educação e segurança, eles fazem parte do mesmo elo. Ok? Se você não trabalha isso com determinação e com muita sinergia, você fica enxugando gelo. O senhor disse, falando em educação, que pretende ampliar o ensino integral e tem algo diferenciado no seu programa, que é um sistema de reforço escolar. Como isso vai ser feito? Porque, na realidade, os nossos alunos hoje, quando você pega o sistema, você tem um grupo significativo, que são aqueles que daqui a pouco abandonam a escola, que tem 2 a 3 anos de defasagem de conhecimento. O que é isso? Às vezes ele está no 8º, 9º ano, mas está com conhecimento de 6º. Ok? Então, por quê? Então, se você não recuperar, quando ele pula para o ensino médio, ele abandona. Porque ele está tão fora da realidade. Então, você tem que... Isso são medidas de curto, médio e longo prazo. Ok? Para a educação de longo prazo, para você adaptar esse jovem que está fora do ciclo, você tem que suportá-lo. Porque senão ele vira vítima lá na frente ou vira a pessoa que vai matar lá na frente. Então, é aqui que você tem que segurar, dando o quê? Uma escola de qualidade para ele. O que você precisa fazer? Colocar que a escola é o caminho do sucesso dele, e não botar um revólver na cintura e sair parecendo que está no faroeste. E isso seria feito de que forma, por exemplo, esse reforço escolar? Então, dentro do projeto das escolas de tempo integral, você tem uma boa parte das disciplinas que elas são eletivas. E tem a parte que é diversificada. Quando você está com defasagem, você tem que primeiro recuperar. Se você não sabe escrever e não sabe somar, não adianta você ir para outras atividades que aquilo ali vai lhe fazer falta. Então, você tem que recuperar esse elemento nesses horários. Então, porque o conhecimento básico, ele que é suporte para os demais conhecimentos. Se você não estiver bem consolidado no português, na matemática e na ciência, você terá dificuldade de assimilação dos demais. Então, por isso que eu falo, mãe, nós temos que colocar o seu filho na escola, para você trabalhar tranquila, para você poder produzir melhor no seu trabalho com mais calma. E, ao mesmo tempo, garantir que seu filho terá um futuro melhor. Então, não existe lugar melhor para um jovem, uma criança, do que uma escola de qualidade. Se você fizer isso, daqui a 8 anos você não terá mais esse monte de assassinatos ocorrendo. Então, para longo prazo, não tenta solução, é radicalizar na educação. O que é isso? Educação não se faz só com dinheiro, isso tem que ficar claro. Mãe, você tem que participar, pai, você tem que participar. A comunidade tem que agarrar a escola como sendo a salvação, é a liberdade. O que liberta uma sociedade é o seu nível educacional, de qualidade. Professor, nós temos um quadro aqui que o candidato pensa sobre. Roda a vinheta aí, por favor. O que o professor Aridelmo pensa sobre a redução da maioridade penal? Olha, esse tipo de discussão é muito comum no Brasil. Você, em vez de discutir a causa, você começa a achar soluções para a consequência. Ok? Você está vendo jovens, não é porque a idade é 18 ou 17 anos, é porque ele não teve assistência antes. Aí você fica discutindo a consequência, que é um cara de 16 anos fazendo atrocidade, que surpreende, deixa o mundo perplexo, querendo resolver a coisa por ali. Era 18, vai para 16, depois que vai dizer, vai cair para 14, vai cair para 10? Não, tem que acabar com a fábrica. Por que esse menino está fazendo isso? Porque ele não teve educação. Então ficar discutindo o telhado sem construir a base da casa não faz sentido. É uma discussão inócua. Você tem que gastar toda a energia da sociedade e resolver a consequência, a causa do problema, não a consequência. Você está discutindo 16, 18 anos, é a consequência. Por curto prazo, a minha defesa é crime hediondo não interessa a idade, ok? Crime hediondo, toda criança sabe a diferença. Então, isso aí não interfere. Mas isso é a solução do problema? Não, ok? Porque se você continuar produzindo pessoas com essa defasagem de oportunidades, o que vai acontecer? Você vai ter que aumentar o número de presídios, você vai ter que aumentar o armamento da polícia, que ele vai ficar... Então, nós temos que tratar de 2 pontos. Longo prazo, educação, ok? E o crime hediondo, ele tem que ser tratado independentemente da idade. Em 1 minuto, professor, o que o professor pensa sobre cotas raciais?
é a mesma coisa, ok? Você tratando pela... Nós temos uma defasagem enorme do Brasil, ok? Em termos de igualdade de oportunidade. E não existe jeito mais fácil de fazer igualdade que você dá o mesmo atendimento desde a concepção, lá no útero da mãe, até o jovem chegar aos 18 anos, garantir que esse processo é igual para todo mundo. Ok? Então, no longo prazo, se você garante isso, não tem necessidade de cota. Agora, durante um período, enquanto esse processo sai lá do zero e chega até os 18 anos, ou seja, uma geração, algumas medidas de proteção a determinadas parcelas da sociedade menos favorecidas, ela tem que ser pensada e tem que ser articulada. Então, ou seja, mas se você não toma medida de longo prazo, nós vamos continuar o resto da vida discutindo se tem que ter cota ou não tem que ter cota. Ok? Na verdade, a cota ela tem que ser temporal, para resolver um problema hoje, mas se você não consertar a máquina, não tem solução. Ok, professor. Bom, vamos para 1 minuto de intervalo e voltamos com a entrevista com o professor Aridelmo Teixeira, do PTB, candidato ao governo do Espírito Santo. A gente já volta. Estamos de volta com a entrevista com o candidato ao governo do Espírito Santo, professor Aridelmo Teixeira, do PTB. Professor, sobre saúde, o senhor diz no seu projeto que pretende reduzir o tempo de espera para a realização de exames, consultas e cirurgias e aumentar a oferta de exames especializados. Como o senhor pretende fazer isso? Bom, está na nossa Constituição que isso é um direito do cidadão. Você pensar bem, no século XXI, né? Você ainda ter esse tipo de coisa na vida das pessoas é inadmissível, ok? Então, onde estão as soluções? Não é sair construindo hospital, já tem diversas infraestruturas. Se você mesclar entre o público e o privado, com parcerias público-privada, ok? O cidadão tem que receber o atendimento na hora que ele precisa. Então, se aquele hospital é público ou se ele é privado, quem tem que dispor disso é o Estado. Então, na minha forma de ver, no nosso governo, fila tem que acabar, isso não pode existir. Se eu vou lançar a mão da iniciativa privada, vamos chamar a iniciativa privada para apoiar, enquanto a gente reaparelha o Estado no número de vagas necessárias. O que não pode é ficar jogando para frente, você pegar essas filas, existe desde quando? Eu vi um candidato falando aqui, não vamos melhor. Ele já teve no governo e não resolveu. Por quê? Não procurou a iniciativa privada para ajudar. A iniciativa privada, às vezes, está à noite fechada. Por que não fazer parcerias que possamos usar aqueles espaços dentro de um período de tempo mais barato para o Estado, para que ele possa fazer e atender o povo, ao invés de ficar em demagogia de que tem que ser o espaço 100% público. Não, na realidade, o que tem que achar é a solução para o povo, é aquele que está na fila esperando o exame para fazê-lo. Então, esse elemento tem que fazer. Agora, tem a outra, isso é no curto prazo. No longo prazo, saúde é o que o mundo já fez. Se cada família tem uma equipe de médicos e agentes de saúde que assistem aquela família. Quando ela precisa de exame, aquela equipe vai agendar o exame. Isso no médio prazo. Depois que saiu desse tumulto de ter a fila, você tem que investir em paralelo aonde? No atendimento à família, que são com equipes, né? A nossa legislação é até boa nesse aspecto, mas ela não é cumprida. Por quê? A nossa jogou tudo para cima dos municípios, o município fica só com 11% da receita do total arrecadado, ele fica com baixo. Nós vamos fazer parceria com os municípios para, no longo prazo, isso não voltar a acontecer. Então, no curto prazo, a gente atende com o que tem disponível na iniciativa privada e, no médio prazo, a gente estrutura o problema de atendimento à família. Para quê? Para também desobstruir os hospitais. O que acontece hoje? Você tem 3 níveis de atendimento. Tem o básico, tem o de exame de especialidade e tem o de internação. Quando isso não funciona, você acaba entupindo o processo de forma desnecessária. O que é isso? Muitas doenças que não precisariam ter chegado no hospital poderiam ter sido evitadas lá na base, não foram. Isso superlota o sistema, encarecendo o sistema como um todo. Você vai lá, tem pessoas que cortaram o pé com diabetes. Por quê? Porque não tiveram o atendimento da família. Quando descobriu, a coisa já estava ruim. Se ela tivesse com o atendimento da família, aquela pessoa não teria perdido o pé e não teria superlotado os hospitais. Então, no médio prazo, é aparelhar junto com o Estado vai descer do seu trono, ele tem que ir ao município,
efetivamente trabalhar junto com os prefeitos, junto com os agentes de saúde, para que a população tenha o primeiro atendimento de ponta. Se isso acontecer, eu tive essa semana lá no bairro visitando os moradores aqui, e uma delas era a gente. Ela colocou a situação do posto dela. Realmente é muito deficitário, ainda estão trabalhando com papelzinho, anotação, tem tecnologia, tem que trazer tecnologia para a saúde, que a tecnologia vai ajudar nesse processo de acompanhamento, onde qualquer lugar que o paciente chegar, com o número dele, você atende, já tem o prontuário dele, já sabe dele. Então, esse processo do agente da atenção básica da família é o foco principal para que efetivamente a gente consiga pacificar no médio prazo. Todo mundo tem o atendimento que merece. Não precisa ter fila e pode ter uma saúde de qualidade. Além da parceria que o senhor está falando, no programa do senhor, o senhor cita 5 centros de consulta e exames especializados implantados. Isso. Mas isso é construção nova. Não, na realidade você já tem até espaços físicos prontos, ok? Eles ainda não estão implementados ou não estão implementados da forma que deveriam. Porque você tem um círculo de condomínios, consórcios entre os municípios. Esses consórcios estão conectados a uma rede dessa, para que o cara tenha que andar, para que o cidadão tenha que andar o mínimo possível distante da casa dele para chegar a esse acesso. Então você divide o estado hoje é dividido em 4 áreas de saúde, e da Grande Vitória uma outra. Então você conseguiria reter o cidadão mais próximo da casa para causar menos desconforto nesse processo. E a partir daí, para as questões de hospitais e tudo mais, aí sim é uma outra rede. Mas só com isso aí, com esses 2 níveis bem equipados, você atende aí em torno de 85% dos atendimentos, você consegue nesses 2 níveis manter com uma boa qualidade e atender o cidadão, que é o mais importante. Professor, outra proposta do senhor, é uma meta do seu programa, que o senhor escreve assim, é a redução do tempo do deslocamento urbano, principalmente na Grande Vitória. De que forma isso poderia ser feito? Isso já mudou lá para o assunto de transporte, né? Bom, na realidade, você, por exemplo, eu vi um candidato falando sobre BRT, que é pegar financiamento do Bandes. O Bandes hoje nem está mais financiando BRT, ele está vendendo o BRS. Que o investimento é muito menor, muito mais rápido, muito mais dinâmico, é o que a gente pretende trazer para a rede aqui da Grande Vitória, mas o mais importante, além desse processo, ele tem que ser construído sentado com os prefeitos. Nós temos que acabar com esse processo de cada um puxando o seu paninho para o seu canto, entendeu? Você tem uma experiência muito exitosa nesse aspecto. Nova York, hoje todo mundo olha e acha que Nova York sempre foi daquele jeito, né? Nova York nada mais era que 5 municípios, que tinham cada um seus problemas. Toda vez que queriam construir uma ponte, um município tinha parte do dinheiro, o outro não tinha. Conseguiram fazer uma região metropolitana com uma direção só, virou Nova York, que a gente conhece hoje. Então, assim, nós temos tudo para fazermos isso na Grande Vitória, mas eu acho que está faltando ainda comunicação. Então, esse processo com o BRS, ele é muito fácil de ser implementado, é mais fácil, mais barato, você usa praticamente a estrutura que tem hoje, você faz algumas adaptações, e depois sim, você pode avançar nos outros elementos. Então, ou seja, no nosso governo, a nossa prioridade é fazer o mais rápido possível as coisas que já estão ao nosso alcance. Depois a gente vai sofisticando esse processo. Se você pensar bem, tem 12 anos que se fala nesse tal de BRT. Prefeito já ganha a eleição, governador já ganha a eleição, governador já perderam a eleição com ele e volta e não se implanta. Por quê? Pega a coisa de um nível mais elevado e não faz o básico. Nós não, nós vamos fazer as coisas aquilo que estão ao alcance imediatamente colocar à disposição da sociedade. Sendo que focar o quê? Prioridade nossa, saúde, educação e segurança, ok? Dentro desse processo tem o trânsito urbano, que isso afeta a saúde das pessoas. Você perder 30, 40, 50 minutos todo dia para ir, 50 para voltar, você perde muita produtividade também no serviço, perde qualidade de vida com a família, porque você passa mais tempo dentro do transporte coletivo. Então, o BRS, que é nosso foco inicial, ele busca justamente agilizar esse processo de deslocamento para melhorar a qualidade de vida e até mesmo ter impacto na educação das pessoas, na saúde das pessoas. Como o senhor avalia o sistema Transcol? O Transcol foi uma ótima ideia lá atrás, no sistema que ele foi concebido. Ele resolveu por um bom tempo, mas faltou novos investimentos, novas tecnologias, novos engajamentos nesse processo. E que hoje, o que tem acontecido? As pessoas foram migrando do transporte público. Todo ano você vê, acho que esse é o primeiro ano que o número de passageiros transportados não é menor. E isso vai encarecendo o sistema para o individual que está
pegando o ônibus. Aí você acaba concentrando o processo em alguns momentos de pico que tem que ser resolvido. Então o Transcol foi uma solução, ficou velha e precisa ser modernizado de fato. Mas o senhor faria algum tipo de interligação com aquaviário, com ciclovia? Como é que funcionaria? Então, o processo do aquaviário, quando ele foi desligado, o que acontecia? O número de pessoas transportadas era dividido entre o sistema inteiro. Então a passagem estava ficando cada vez mais cara em função nós temos que achar uma solução que não seja exatamente só para transporte. Se você equipar esse sistema para que ele também atenda ao turismo, aí você pode deslocar para a área. Quando você olha o aquaviário só para efeito de transporte, é os horários de pico que você tem que ter grandes investimentos. Quando você chega nos 2 pontos, você não tem conexão com os terminais. Gera outro problema. Aí você não tem vias para fazê-lo. Então, eu acho que a solução para o aquaviário está mais na conexão dele também com o aproveitamento turístico para reduzir o custo do transporte para efeito de trabalho. Então, acho que esses 2 elementos é possível ser acoplado ao sistema Transcol, sim. Professor, o senhor tem agora 50 segundos aí para suas considerações finais. Bom, nós estamos aqui, candidato ao governo, estou aqui pedindo o seu voto. Nós nos colocamos como novo, nós não somos políticos profissionais, nós estamos aqui colocando toda a nossa experiência de gestão a serviço do cidadão e vamos focar exclusivamente na solução dos problemas que você, mãe, tem, você, pai, tem, em atender o seu filho, botar uma escola de qualidade para melhorar o futuro do seu filho, botar uma educação, uma saúde de qualidade voltado para o seu atendimento e a segurança que todos nós merecemos. Então, esse é o nosso foco e contamos com vocês para estarmos, a partir de 1º de janeiro, implementando todas as políticas. Não se esqueça, todo mundo que já passou por aqui estão na política há mais de 20 anos e não te entregaram o que estão te prometendo. Inclusive, já foram até governador. Okay. Eu não, ok? Conte comigo, estaremos juntos nessa caminhada. Obrigado, professor. Obrigado pela sua participação. Bom, e a gente encerra aqui a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. Mas olha só, anote essa data, 20 de setembro. Neste dia, a TV Tribuna promove um debate com os candidatos ao governo do estado logo após o TN. Aproveite o horário do almoço para conhecer ao vivo as ideias e propostas de quem disputa o seu voto para governar o Espírito Santo. Não deixe de ver, 20 de setembro, hein? Debate com os candidatos ao governo do Espírito Santo aqui na TV Tribuna. Para você, boa tarde. Fique agora com o Ronda Geral e a Débora Moraes.